De volta com o nosso RF com você ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência e também da sua companhia nesta terça-feira. E vamos para o Plasma. Mais telespectadores mandando mensagem. Eu gosto assim, hein, quando você participa. Ó, o Erismar de Ribeirão Preto. Boa tarde, Larissa. Estou ligadinho no nosso RF com você. Beijos, minha amiga querida. Erismar, beijo grande para você. Obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência e da sua companhia. Ó, o Raul aqui de Campinas. Larissa, você é muito bonita. Manda um beijo pra mim. Raul, um beijo muito especial pra você. Obrigada pelo carinho. Quem mais? Osmarina. Oi, Larissa, estou assistindo ao programa. Muito bom. Um beijo pra você, viu? Obrigada pelo carinho da mensagem. A Ana aqui de Campinas. Boa tarde, Lari. Estou ligadinha no programa e adorando a receita de hoje. A receita tá demais, hein, Ana? Água na boca por aqui. Agora tem um vídeo? É a Isabela. Esse programa maravilhoso. Eu amo ele. Beijo, tchau. Dá pra gente colocar o vídeo da Isabela mais uma vez, por gentileza? Eu não consegui acompanhar o início da mensagem dela. Vamos ouvir, vamos ver de novo. Pode ser? Dá pra colocar, Renazinho? Por favor, Reginho. Voltar aí a mensagem da Isabela. Tudo bem? Sou eu, a Isabela de Campinas. Eu tô assistindo esse programa maravilhoso. Eu amo ele. Beijo, tchau. Que delícia de mensagem, Isabela. Ó, um beijo todo especial pra você. Eu amei o seu vídeo, viu? Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E agora nós entramos no quadro Sua Saúde aqui no nosso RF com você. Vamos falar sobre câncer coloretal com o doutor David Pinheiro, que já está aqui com a gente, é um oncologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? É um prazer recebê-lo. Doutor, a gente sempre fala, não é, dessa questão do câncer, mas a gente pouco escuta, não sei se eu sou leiga nesse assunto, a questão do colo retal. É tão importante, tão perigoso quanto os outros? A gente vê bastante o câncer de mama, câncer de próstata. Como fica nessa escala? Não, com certeza. A gente sabe que hoje em dia o câncer coloretal ele é o segundo tumor mais frequente, tanto no homem como na mulher no Brasil, né? E além dessa importância, a gente sabe que tem muitas coisas que a gente consegue fazer para prevenir, né, e reduzir o risco da gente evoluir com câncer coloretal. Então, esse mês de março, eu acho que a importância dele para a oncologia seria isso, esclarecer, trazer a informação para a população da importância desses métodos de prevenção. Isso que é o mais importante, não é prevenir, a prevenção. A gente tem algumas telas que vão nortear, então, o nosso bate-papo. Vamos começar com a primeira dúvida, pode ser, produção? O que é, então, para a gente esclarecer, não é, para os nossos telespectadores, doutor, o câncer coloretal? Então, vamos lá. Então, o câncer coloretal é qualquer tumor que pode originar ali no intestino grosso, que é a parte mais final ali do intestino, do reto, que é a porção bem final, e do ânus. Então, qualquer tumor que nasça nessa região, a gente chama de tumor coloretal. Ok, vamos para a próxima dúvida. Mais uma perguntinha. Quais os sintomas? Tem sintomas bem aparentes? Vamos lá. Então, essa é uma pergunta importante, por quê? O câncer coloretal, os principais sintomas são dor abdominal, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, que a gente fala, tem períodos que tem diarreia, tem períodos que tem prisão de ventre, isso pode ser intercalados. Massa abdominal, a gente pode palpar alguma nodulação, né? E importante frisar que esses sintomas são muito inespecíficos, né? Então, a grande maioria das vezes, a pessoa que tem esse sintoma não é causada pelo câncer, é causada por uma coisa benigna. A doença hemorroidária, uma hemorroida, pode causar sangramento, pode causar dor abdominal. Então, o mais importante teve esses sintomas, é importante você investigar, né? Então, a partir do momento que tem os sintomas, procure seu médico para investigar, porque o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura. Às vezes aí não mora o problema, às vezes a gente tem algum sintoma e relaciona qualquer outro tipo de doença, às vezes até essa questão da prisão de ventre e tudo mais, a uma virose ou algo que comeu e pode ser algo mais grave se não for investigado, Com não é, certeza, doutor? com certeza. Vamos para a próxima tela, com mais uma questão. Câncer coloretal está relacionado a hábitos de vida não saudáveis? Sim. Então vamos lá. Hoje em dia, o câncer coloretal a gente pode dividir causas hereditárias, que na grande maioria das vezes a gente acha que é a maior causa do câncer coloretal, e não. É a minoria das vezes
o câncer está relacionado com algo genético. A maioria das vezes está relacionado com o estilo de vida, então são fatores ambientais. Então é o que a gente faz da nossa saúde. Então, quando a gente fala hábitos de vida não saudáveis, o que pode contribuir para o câncer? O primeiro delas é bebida alcoólica, tabagismo, e isso é para todos os tumores, mas também para o câncer coloretal. Sedentarismo, então aquela pessoa que não faz atividade física, isso comprovadamente aumenta o risco de câncer coloretal. Obesidade, né? Então pessoas que estão acima do peso também aumentam o risco de ter câncer coloretal. E alguns alimentos também pode causar, tá? Então excesso de embutidos, isso está relacionado com câncer. E o inverso também é importante. Então alimentação saudável é importante para a prevenção. Então, uma dieta que seja rica em verduras, em frutas, em cereais, isso ajuda a reduzir o risco de câncer coloretal. Então, se a gente tiver um estilo de vida saudável, evitando esses fatores e fazendo o que a gente possa fazer para ter uma alimentação mais saudável, isso ajuda a prevenir esse tipo de câncer. Às vezes a gente escuta, doutor, aquela frase, não é? Se o seu intestino está funcionando bem, é sinal de que seu organismo também está bem. Isso é real? Sim, com certeza. Assim, alguns falam que o intestino é o segundo cérebro do corpo, né? E tem uma certa verdade, né? Então, assim, o intestino, quando a gente sai do nosso equilíbrio, ou uma alimentação um pouco diferente, isso a gente pode causar diarreia, pode causar alteração como constipação. Então é importante ter esse equilíbrio. Se você está com prisão de ventre ou com diarreia, é necessário investigar, ver se isso está relacionado com a alimentação ou se pode ser algo mais grave, como realmente um câncer. Nessa questão do câncer coloretal, tem uma faixa etária que é mais grave ou que o índice é maior, tanto em homens quanto mulheres? Sim. Então, assim, esse é um tipo de câncer que geralmente acontece após os 50 anos, né? E essa é a faixa etária que a gente tem que dar uma atenção especial. Então, pessoas mais velhas, após os 50 anos, esse é o grupo de maior risco. E hoje em dia, até no Brasil, é recomendado realizar os exames que a gente chama de rastreamento. O que significa isso? Pegar aquela pessoa assintomática, que não tem sintoma nenhum, e fazer um exame para tentar fazer o diagnóstico de uma lesão pré-maligna no tumor inicial. E esse exame no Brasil é recomendado a partir dos 50 anos, né? Porque é a faixa etária que traz mais risco, né? Então, hoje em dia, fazer o exame de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia está indicado para ser feito como exame de rastreamento na população geral. Um dado importante, e eu acho que isso deve chamar atenção, não é nem na realidade do Brasil, mas nos Estados Unidos já comprovou que aumentou os casos em jovens, em adultos jovens. E isso está muito relacionado com o que a gente acabou de falar. O estilo de vida não saudável, alimentação e sedentarismo, obesidade. E o que a gente percebe é que aqui no Brasil, cada vez mais, a gente está tendo um estilo de vida muito semelhante ao que a gente vê nos países ali mais desenvolvidos. Então, essa é uma tendência que a gente vai começar a ver no Brasil também, talvez casos numa população um pouco mais jovens. E doutor, se eu já tive um histórico familiar ali muito próximo de câncer na minha família, eu preciso me preocupar mais e talvez aumentar essa questão dos exames e tudo mais da prevenção? Isso. Então assim, quando você tem um histórico familiar, pai, ou um tio, o avô teve um câncer coloretal, o seu risco de desenvolver é maior do que a população normal, né, habitual. Então, nesses pacientes com esse histórico, a gente recomenda que os exames comecem de forma um pouco mais precoce. Então, aí sim, se a história familiar é muito positiva, procure um médico, ele vai fazer a orientação correta e, geralmente, a gente faz o início mais precoce desses exames que eu comentei, que é de rastreamento. Excelente, doutor. Vamos para a próxima questão na tela. Quando diagnosticado, tem cura? Tem. E isso é uma ótima notícia para a gente. Hoje em dia, a grande maioria das vezes, os pacientes são curados com um diagnóstico de câncer coloretal. Mas o mais importante para a cura é o diagnóstico precoce. Isso está diretamente relacionado. Então, aumentam muito as chances. Muito. Então, assim, se o paciente faz um diagnóstico de uma forma bem precoce, a chance de cura chega quase a 100%. A gente cura praticamente todos os pacientes que o diagnóstico é feito de forma precoce. Já quando o tumor está mais avançado, essas chances vão diminuindo gradativamente. E o que a gente vê quando está no estágio mais avançado, que quando o tumor ele saiu do intestino e foi para outro órgão, quando vai para o pulmão, quando ele vai para o fígado, a gente chama isso de metástases, né? Nesses casos, as chances de cura são mínimas.
Então, daí a gente volta de novo. Por que que é importante fazer os exames, fazer o diagnóstico precoce? Porque a chance de cura está diretamente relacionada a isso. Tá vendo, gente? Às vezes a gente tem essa questão do medo, um pouco do preconceito também com a questão dos exames. Eu falo isso por experiência própria, não é? Às vezes a gente vai fazer algum exame, principalmente a colonoscopia, é isso, não é, doutor? Muita gente ainda tem medo, ainda tem receio, mas isso pode salvar a sua vida. Às vezes é um exame, um rastreamento que você faz ali que pode ser a solução, não é? Para prevenção, para começar aí também um tratamento de câncer. Então é muito importante você fazer os seus exames e passar, não é, sempre por um especialista. Vamos para a próxima tela? Tem o caso na família, preciso me preocupar, foi o que nós já discutimos aqui também. Sim, como o doutor já explicou para a gente, as chances aumentam, então você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. A próxima tela. Eu quero falar para você aí de casa também, gente, que se você tiver alguma dúvida, você telespectador que está nos acompanhando, você pode ir mandando também, tá bom? 19995361820. O nosso canal está aberto para você. Pode ir mandando, no final do nosso bate-papo, na medida do possível, o doutor vai respondendo, combinado? A próxima tela com a pergunta. Tenho pólipo no intestino, ele vai virar um câncer? Essa é uma pergunta interessante. No consultório a gente escuta muito isso e a resposta é que pode sim virar um câncer. Primeiro, doutor, o que é um pólipo? Então vamos lá, o pólipo é como se fosse uma nodulação, ele é benigno, né, que nasce dentro do intestino. Então o pólipo é muito frequente e com a idade ele vai aumentando as chances de ter esse pólipo. E ele é benigno. É como se fosse um nódulo no seio? Exatamente. Então essa analogia está perfeita. Então é um nódulo que aparece dentro do intestino. Porém, apesar de ser benigno na fase inicial, ele pode criar ali atipias nas células. Essas células podem se tornar-se mais agressivas e tornar células com maior potencial de virar um câncer. O que a gente sabe é que a grande maioria dos tumores hoje são originários de um pólipo que inicialmente era uma coisa benigna. E ele fica ali, ele vai criando mutações, vai desenvolvendo e aí pode virar um tumor no futuro. E, geralmente isso demora de 5 até 10 anos de um pólipo benigno para virar um câncer. E é aí a importância de fazer colonoscopia, né? Porque você tem uma lesão que é benigna, mas que tem potencial de virar um câncer. E se você faz a ressecção nessa fase inicial, você já cura, né? Se você faz um exame que faz o diagnóstico e já é curativo ali o fato de você tirar um pólipo com potencial de virar um câncer no futuro. Na maioria das vezes, então, é feito um processo cirúrgico para a retirada desse pólipo. O exame de colonoscopia já faz a ressecção do pólipo. Ah, já faz. Então, no mesmo exame que você faz o diagnóstico, você já faz a ressecção, que a gente chama via endoscópica. Pelo mesmo aparelho que vê a imagem, ele vai lá e retira. O médico já retira. Você não precisa nem passar por uma nova cirurgia, né? Então, por isso a importância de fazer esse exame. Não são todos os pólipos que viram câncer, mas a gente não sabe o pólipo olhando se ele tem potencial ou não. Ou não. Então, viu o pólipo no exame, o médico olhou, opa, tem um pólipo aqui. Ele vai lá e faz a ressecção de todos, sempre. E aí a gente vê, a partir do pólipo, o potencial de virar o câncer. E a partir disso aí a gente vai acompanhar, opa, vamos fazer o exame de forma mais precoce, vamos repetir em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Então, ele vai permitir também o acompanhamento desse paciente. E ele pode voltar, doutor? Por exemplo, eu fiz o exame e o médico retirou. Aí ele passou um tempo, ele pode voltar? Existe essa chance? Existe. Então, o pólipos, ele pode ter novos pólipos durante a vida. E por isso a gente recomenda a realização de colonoscopias futuras, né? Como a gente tem esse tempo de 5 a 10 anos entre formar um pólipo e virar um câncer, a recomendação pode ser um espaço, intervalo de um exame para o outro de 10 anos, né? Tá. Então, por isso é importante fazer o primeiro exame, né? A gente não pode ter o preconceito, falar, é um exame chato, ele é desconfortável, o preparo para fazer é sofrido, porém, é um exame que além de fazer o diagnóstico, ele vai te tratar e pode ser que você precise repetir só em 10 anos, né? Então, por isso a importância de se fazer. E que ele pode salvar a sua vida também, se você parar para pensar, tá? Tem mais uma tela com mais uma questão, pode colocar pra gente. Quais os exames eu devo fazer para diagnosticar esse tipo de câncer? O doutor já comentou, mas vale a gente ressaltar então. Além da colo, tem mais? E a gente pode fazer ou a colonoscopia a partir dos 50 anos, ou o exame de sangue oculto nas fezes, que você investiga nas fezes se tem sangue.
Se tem sangue nas fezes, aí sim é um exame que a gente chama rastreamento positivo. Opa, não é para ter sangue. E aí você faz a colonoscopia posteriormente. Né? Ok. Ou se não, se faz o exame chamado retosomodoscopia, que é uma colonoscopia que vê mais a parte final do intestino, não vê todo o trajeto, mas é uma opção a ser feita. Então, é um exame que serve para evitar de fazer colonoscopia em todo mundo. Então, veio positivo, aí sim você necessariamente faz a colonoscopia. Né? Então, assim, o que a gente sugere como oncologista é o quê? A colonoscopia, além de fazer o diagnóstico, ele já faz a ressecção. Então, nossa recomendação é que favorecemos a realização do exame de colonoscopia como exame ideal para o diagnóstico. Tem mais uma tela. Vamos lá para a próxima dúvida. E como é feito, então, o tratamento? Então, assim, o tratamento ele é complexo porque ele vai exigir exatamente saber o tamanho do tumor, a localização, se ele está no intestino, se ele está lá no reto, que é a porção final, e saber se ele teve disseminação ou não, né, que a gente chama de metástase. Virou metástase. Exatamente. Então, assim, a depender do tamanho, se ele está localizado, geralmente o tratamento é cirurgia. Né? Então, você vai, fez a colonoscopia, fez o diagnóstico, a gente faz os exames do corpo inteiro, tomografia, para avaliar se tem disseminação ou não. Não tem disseminação, você vai para a cirurgia, faz a retirada. Depois que você tira, você vai avaliar os riscos desse tumor querer voltar. Então, se ele é muito grande, se ele disseminou para os linfonodos, que são ínguas em volta do intestino, e a partir desse risco de recidiva, que a gente chama de tumor querer voltar, a gente complementa ou não com quimioterapia. Ou seja, pode voltar. Pode voltar. Todo tumor ele pode voltar e o risco de voltar está diretamente relacionado com o tamanho dele e a disseminação. Se por acaso já tem metástase, então ele já disseminou desde o início, aí não adianta você operar o intestino, sendo que o local que é metástase talvez seja o mais grave. Então a gente começa com a quimioterapia nesses casos. Então a gente faz um tratamento que é feito na veia e o tratamento ele vai passar no intestino, passa no pulmão, passa no fígado, então faz o controle global, né, de todos os órgãos. E aí a gente acaba invertendo a ordem. Então o tratamento ele é complexo, ele tem vários tipos de remédios, cada vez mais a gente está associando novas medicações, anticorpos que melhoram os resultados, né, oncológicos, mas o principal é o quê? Doença localizada, a gente vai optar por cirurgia geralmente e avaliar a quimioterapia, em segundo plano de acordo com o risco, e doença disseminada, que ele invadir outros órgãos, quimioterapia é o início do tratamento. Doutora, às vezes a gente escuta uma frase assim, eu tive câncer de mama e agora o câncer voltou, não é? Existe essa questão de, eu tive câncer de mama e o câncer pode aparecer coloretal? Existe uma ligação ou é só quando é a questão da metástase? Seguinte, assim, quando a gente chama de câncer, a gente já fala que isso é um tumor maligno. Todo tumor maligno é aquele tumor que ele tem potencial de cair na circulação, no sangue, e do sangue ele pode parar em qualquer parte do corpo. Câncer de mama, que é o mais frequente na mulher, isso acontece, então ele cresce um nódulo, e do nódulo ele vai aumentando, pode disseminar para as ínguas, que são os linfonodos, e cair na corrente sanguínea e disseminar. O de próstata, que é o mais frequente no homem, é a mesma coisa, e o de intestino também. Então, a partir do momento que ele cresce e entra na circulação, ele pode parar em qualquer parte do corpo. Mas aí já virou a metástase. E aí virou metástase. Tá, isso não acontece, por exemplo, anos depois. Isso já percebe logo. Geralmente acontece de forma precoce, né? Se você trata de forma inicial, você já consegue ver ali o risco de recidivar, de voltar em outras partes é menor. Porém, esse risco existe sim. Por isso que todo paciente que a gente faz o tratamento, a gente continua acompanhando por no mínimo 5 anos. Porque esses 5 anos ainda existe risco do tumor voltar. Lógico que nos primeiros meses, nos primeiros 2 anos, esse risco é maior. Então a gente acompanha o paciente de forma muito mais de perto, faz mais exames. Porém, 3º, 4º, 5º ano esse risco é menor e enche espaços, intervalos, espaços dos exames. Mas esse tumor sim, ele pode voltar a qualquer momento, sendo que depois de 5 anos a chance é muito baixa e geralmente a gente acaba dando alta para os pacientes depois que eles foram tratados. A gente tem mais uma questão, mais uma tela. Câncer coloretal é prevenível? Sim, na grande maioria das vezes, mas não em 100% das vezes. Por quê? Existe a parte genética, esse risco que a gente já nasce e hoje em dia a gente não conseguiu mudar a nossa parte genética 100%. Então, existe um risco genético de desenvolver câncer? Sim. Porém, tem coisas que a gente pode fazer para prevenir, né? Então, coisas que a gente já nasce, a gente não consegue evitar. Mas se a gente tiver um estilo de vida saudável, isso é atividade física, uma dieta balanceada, manter o peso, evitar
embutidos, excesso de carne vermelha, apesar de ser a nossa... De vez em quando pode, não sempre. De vez em quando pode. E fruta, verdura, isso é o que a gente pode realmente fazer para reduzir o risco de ter um câncer de cólon e também fazer os exames de forma regular, né, os exames de rastreamento. Eu ouvi uma frase aqui de uma nutricionista que comentou o seguinte: o que você coloca no seu prato vai determinar o quanto de vida você tem. Isso me fez uma reflexão muito grande. E eu queria que você aí de casa fizesse essa reflexão também. O que você está colocando no seu prato vai determinar então o quanto tempo de vida você tem e o quão bem ou não a sua saúde vai estar. E aí, você já parou para pensar? Você já fez essa reflexão? É muito importante, viu? Manter uma alimentação saudável, equilibrada, praticar exercícios, como o doutor está comentando aqui com a gente. Tem mais uma dúvida, mais uma tela, em relação ao coronavírus. Quais as orientações, então, doutor, para os pacientes com câncer? Acho que essa é uma pergunta que está na moda, né? E é uma pergunta todo mundo querendo saber, extremamente importante, né? Então, a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente vê que no Brasil, cada dia que passa, a gente vê casos novos, um aumento expressivo desses casos. Então, é um vírus com alto poder de transmissão, né? A gente vê que passa de uma forma muito rápida. E tem alguns grupos que são grupos de risco. Nesses grupos, a gente vê que ele tem um poder maior de agressividade e um poder maior de causar óbitos, né? E quem que é esse grupo? Idosos, então a gente viu pessoas acima de 60 anos, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Pessoas com comorbidades, o que significa isso? Problemas cardiológicos, problemas pulmonares, e aí entra o câncer, né? Então, o paciente que tem câncer, ele por si só, pelo fato de ter o câncer, ele tem a imunidade um pouco mais fragilizada. Muitas vezes ele passou por uma cirurgia, está recuperando essa cirurgia, isso torna ele mais frágil também. E tem a quimioterapia que também deixa a imunidade de forma mais fragilizada. Então, todos esses fatores colocam o paciente com câncer como um paciente de maior risco, assim como idoso e assim como os pacientes com essas comorbidades, com essas outras doenças. Mas o cuidado principal é o cuidado que todo mundo deve ter. Então, é o cuidado que a população hoje em dia tem que tomar, né? E são cuidados que é o que está sendo recomendado, são coisas básicas que a gente tem que fazer. Então, a coisa mais básica é lavar as mãos, né? Então, lavar a mão com sabonete ou com álcool gel. Então, essa é uma forma importante de evitar a transmissão de pessoa para pessoa. Apesar do brasileiro gostar de abraçar, de beijar... Não é o momento, infelizmente. Infelizmente não é o momento. A recomendação é evitar esses abraços, cumprimentar sem ter um contato físico. Outra coisa é evitar ambientes com aglomerações, evitar eventos, porque a transmissão acontece por gotículas. Então, se é um ambiente fechado, isso pode ser transmitido para as outras pessoas. E isso aí, essa transmissão é de forma rápida. Então, isso pode realmente acontecer. Evitar ter contatos com pessoas gripadas. Então, a gripe, os sintomas da gripe é o mesmo do coronavírus, né? Então, febre, nariz escorrendo, dor no corpo, dor de cabeça. A gente não sabe se isso pode ser uma gripe ou se pode ser o coronavírus. Então, é obrigatório evitar o contato com essas pessoas. Hoje em dia, ainda é recomendado evitar o contato com pessoas que vieram de fora do Brasil, de áreas que a gente chama de epidêmicas, são áreas que têm maior chance de ter tido contato com o vírus. E, então, essa é a recomendação, evitar esse contato. Especificamente para o paciente com câncer, ele tem que fazer isso. Como ele é um paciente de risco maior, então ele tem que tomar cautela maior. O tratamento hoje em dia a gente não muda o fato desse momento. Não vai parar também o tratamento. Não para o tratamento, a recomendação é fazer os exames, seguir o tratamento, então não muda. Porém, a gente está dando uma atenção especial às orientações que toda a população tem que ter. Quem tem câncer, quem é idoso e que tem esses problemas cardiológicos, pulmonares, tem que reforçar a atenção. E fica até um outro alerta, porque não é, a gente acompanha os órgãos de saúde, não é, os especialistas pedindo para a gente ficar um pouco mais em casa. Mas se você está fazendo um tratamento, você não pode parar também o seu tratamento por isso. Então você vai com segurança, não é, com as medidas que o doutor falou, faz o seu tratamento e volta para casa. Não é Perfeito. Isso? E a questão das pessoas que já tiveram câncer e hoje não estão passando por tratamento nem nada, estão curadas, doutor? Tem que seguir também as recomendações, da mesma forma. A mesma Continua no grupo de risco. Exatamente. Então, quem já teve o câncer é um paciente que, nesse momento que ele está curado, o risco dele é menor. Porém, o que a gente vê é que a grande maioria dos pacientes com câncer são pacientes acima de 50 a 60 anos. Então, ele já tem um outro fator de risco, que é a idade. É verdade, né? já então, entrou no outro grupinho. Ele já entra em outro grupo de risco. Então,
A recomendação para esse grupo é que você reforce a atenção, mas o mais importante é que a população mais jovem, que talvez não esteja tão preocupado, porque não é uma população alvo de maior risco, se conscientize e também faça a sua parte, né? O que a gente vê é que, como é um vírus com alta transmissão, se as pessoas não tomarem o cuidado, então a gente chama esse isolamento social, que é chato para as pessoas, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico é muito difícil, mas isso reduz um pico muito rápido de transmissão, né? Então, se todo mundo ficar doente junto, os hospitais não terão estrutura para conseguir tratar todo mundo de uma vez. Então, se a gente conseguir espaçar esses números de casos com o tempo, a gente consegue tratar bem todos os pacientes, consegue levar a cura, esse paciente vai para casa e tem espaço para o hospital de receber novos pacientes. Então, esse isolamento social que está sendo orientado é importante por conta disso. É essa a questão, não é? Às vezes a gente escuta muita gente falando, mas ninguém está se preocupando com a dengue, que mata mais, ninguém está se preocupando com a questão da violência, que também, não é, tira a vida de muitas pessoas. Esse não é o momento também, não é, doutor? A gente precisa pensar nessa questão. Se todo mundo for infectado ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde, infelizmente, não vai dar conta de tratar todo mundo. E aí que mora talvez o perigo, né? Com certeza. Então, fico alerta também. Até para as crianças, doutor, é bom seguir tudo o que o senhor falou, não é? A questão de lavar as mãos, ter a precaução também, álcool gel, manter ali, não é? Talvez em casa, na bolsa, se for sair. Isso também é importante até para as crianças. Sim. Assim, a criança é mais difícil de ter o controle, né? A gente sabe disso, que criança pequena sabe que a gente fala uma coisa talvez não faz. Mas, assim, a orientação que os pais orientem realmente. Hoje em dia, a orientação é as escolas, a partir de semana que vem, fecharem, né, a grade letiva. Isso, a preocupação maior é o quê? É a transmissão, que a faixa etária infantil não é casos tão graves, mas pode ser graves. Mas o problema é a contaminação de pessoas de maior idade. Então, é tentar evitar e reduzir essa transmissão, que é o que a gente acabou de comentar, evitar de acontecer o pico de contaminação de uma vez só em todas as pessoas, né? Então, eu acho que isso é a mensagem. Então, não é só o idoso que tem que tomar cuidado, a criança também tem que tomar cuidado e os pais participam dessa educação e é importante que essa educação seja dada para todos os seus filhos, então é fundamental que seja feito isso. Eu vi aí nas redes sociais, se o doutor puder me responder, até a questão dos medicamentos. Muita gente falando, não é? Tal medicamento ajuda a prevenir, se você fizer gargarejo com água e vinagre também vai matar o vírus. Isso não passa de fake news, nada foi confirmado até agora. Então, assim, é importante hoje em dia, essas redes sociais realmente vem muita informação de qualidade, mas também vem muita fake news, né? E então é fundamental você pesquisar, se tiver dúvida, perguntar para o médico. E a grande maioria dessas coisas de vitaminas, de gargarejo, de medicamento específico para o vírus, de medicamentos específicos para a imunidade que combate o vírus, isso realmente hoje em dia não tem nenhuma comprovação, né? Hoje em dia, tratamento específico para o coronavírus não tem nenhum tratamento ainda disponível. O que a gente faz é tratamento de suporte. O que é suporte? A minoria dos casos serão casos graves, né? Então a gente fala que em torno de 15% dos pacientes vão precisar de uma internação e talvez só 5% vão precisar de uma UTI, de terapia intensiva com ventilação. E terapia de suporte é o quê? É dar exatamente isso. Ventilação invasiva, que é a intubação, essa assistência intra-hospitalar. Então é isso que hoje em dia a gente consegue fazer. Mas medicamentos curativos, medicamentos milagrosos, não existe. O que a gente pode fazer hoje em dia ainda é essas atitudes de evitar o contato com pessoas infectadas, reduzir a transmissão e esse cuidado aí de evitar de sair de casa para transmitir para as outras pessoas de forma desnecessária. Né? De forma básica, assim, a questão é que o vírus, ele traz também a parada respiratória, é isso, doutor? Isso. Ele vai para os pulmões? Isso. Então, assim, o vírus, como do coronavírus, assim como da gripe e outros, ele pode ter predisposições a atacar alguns órgãos do nosso corpo. E pessoas que têm esse risco maior, então pessoas que já têm comorbidade, pessoas de mais idade, a gente vê que existe uma tendência do vírus ir para os pulmões e ali causar uma inflamação pulmonar. Essa inflamação pulmonar diminui a oxigenação do nosso corpo e isso causa falta de ar e por isso é necessário essa intubação.
Então, hoje em dia, o que a gente está vendo é cada dia mais casos de coronavírus e a gente vê que a estrutura hospitalar talvez não comporte todo mundo procurar. Então, hoje em dia, o que está sendo recomendado não é nem que todos que tenham sintomas gripais procurem pronto-socorro, muito pelo contrário. São pessoas que têm sintomas de gravidade. Falta de ar é um sintoma de gravidade. Então, se você tem sintomas gripais e está com falta de ar, está com desconforto, esse é uma pessoa alerta. Que precisa ir sim ao pronto-socorro, precisa fazer investigação, precisa fazer os exames para o diagnóstico. A população em geral, que não está nesse grupo de risco, que está com um sintoma gripal, mas que não tem nenhum sinal de gravidade, o ideal e a recomendação é o quê? Ficar em casa, fazer esse isolamento realmente, cumprir pelo menos 14 dias em casa para não ter o risco de disseminar para as outras pessoas. Nós temos algumas perguntas, doutor, dos nossos telespectadores. Vamos colocar na tela, então? Quem quer conversar com a gente? É a Sandra, de Indaiatuba. Boa tarde, meu sogro tem 94 anos e só vai ao banheiro quando faz lavagem. Ele pode já estar com câncer? Ele é acamado há 1 ano e 4 meses. Sim, o mais provável é que não seja, né? Quando a pessoa está acamada, que ela não faz atividade física, existe uma tendência do nosso intestino funcionar de forma mais devagar, né? E isso realmente causar uma constipação que a gente chama de fisiológica do nosso corpo, porque a gente não está estimulando ali o intestino a trabalhar, a fazer as contrações, ele acaba sendo um intestino mais devagar, né? E aí, se junto a isso você não toma líquido, você não come uma dieta com fibra, com cereais, isso aumenta o risco de ser uma constipação mais intensa e precisar de uma lavagem. Então, a pessoa que está acamada, geralmente é isso. Ele já não faz o trânsito habitual, ele já toma menos líquido, ele já tem uma dieta pobre em fibras e verduras, e isso culmina aí com essa constipação mais intensa. Mas, lógico, constipação que não melhora, que necessário lavagens com frequência, é importante a gente fazer o exame de colonoscopia. Especificamente para o seu sogro, 94 anos, a gente tem que pesar também o risco do exame, né? Que é um exame que exige um preparo, ele é um exame um pouco invasivo. Então, o mais importante é o quê? Não fazer o exame sem passar com o médico. Então, passe com o médico, ele vai fazer uma avaliação e vai ver se realmente é necessário fazer colonoscopia para o seu sogro. Mas o que eu recomendo é já tentar manter um aumento de líquidos, uma dieta com mais fibras, que talvez só isso consiga resolver o problema. Já ajude, não é mesmo? Vamos para a próxima dúvida. Mais um telespectador ou telespectadora, é a Vilma. Boa tarde, tenho caso na família. Qual o exame que tenho que fazer para a prevenção? Vamos lá, Vilma. Seguinte, primeira coisa, tem que saber com qual idade o familiar teve o diagnóstico. Isso interfere, doutor? Interfere. Então, quanto mais precoce, se o familiar teve um câncer de intestino com menos de 40 anos, existe um risco maior disso ter uma tendência genética, né? A história familiar mais intensa. E também qual que é o parente, se é pai, irmãos, mãe, se é parentesco de primeiro grau. Isso também leva em consideração. Então, idade do diagnóstico do familiar e o grau de parentesco é importante, e a partir daí a gente vai graduar o risco e ver qual que é a idade ideal de começar o rastreamento. Mas o exame ideal é a colonoscopia. Mais uma dúvida, mais uma perguntinha, agora é a da Sabrina. Glicoma anal pode virar um câncer? Não. Falei correto, doutor? É exatamente. Glicoma é uma doença benigna, né, que dá ali na região anal, que é o final mesmo, o intestino, o reto e o ânus. É uma doença benigna que muitas vezes traz desconforto. O tratamento é a ressecção local, a cirurgia, mas não é uma lesão que vai virar um câncer no futuro. A questão da hemorroida também não é preocupante? Não, é mito também. É mito também. Tem mais uma dúvida de mais um telespectador. É o João Carlos, de Indaiatuba. Doutor, eu tenho desconforto da hemorroida. Tenho que ficar atento nas refeições com condimentos picantes. Havendo dilatação constante, pode gerar câncer? João, não. Né? Eu acho que a hemorroida ela traz um desconforto muito grande, realmente está relacionado com dieta. Tem uma história familiar que geralmente quando o familiar tem, existe um maior risco de você evoluir com doença hemorroidária. Tem o estilo de vida com dietas aí mais constipantes, mas apesar do desconforto não existe risco de virar câncer. Tranquilo para você, João. Tem a última dúvida de mais um telespectador, qual é? É a Ana Clara, aqui de Campinas. Estou com um nódulo no pulmão e na parede da traqueia. Pode ter no colo também?
Seguinte, é difícil você falar sem ter, examinando uma conversa um pouco mais detalhada, mas assim, todo nódulo pulmonar e nódulo na traqueia, a gente tem que dar uma atenção e avaliar como que é esse nódulo. Tem nódulos que a gente considera de maior risco, nódulos que a gente considera com maior potencial de ser um nódulo maligno, né? Então, a minha recomendação é o quê? Leve esses exames para um médico, pode ser um clínico, um pneumologista, ou mesmo um oncologista. Ele vai avaliar esse nódulo pulmonar, esse nódulo na traqueia e vai avaliar se é necessário ou não fazer um exame de colonoscopia para investigar outros órgãos ou mesmo fazer a biópsia desse nódulo, né? Então, a primeira coisa é avaliar com calma, conversar, tirar essa história um pouco melhor, ver se tem outros comemorativos além desses nódulos para a gente saber se isso tem maior potencial ou menor potencial para ser um câncer. Doutor, eu adorei o nosso bate-papo, muito obrigada. Eu acho que a mensagem que fica, não é, bem esclarecedora para a gente, é a questão da prevenção. Você aí de casa precisa se prevenir, fazer, não é, como o doutor falou, os exames, se você está ali no grupo de risco, manter uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, não é, praticar atividade física. Eu acho que isso é o mais importante para a gente evitar, não é, inúmeras doenças, inclusive o câncer de colo retal. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Volte mais vezes para a gente discutir outros temas, outros assuntos, não é? E levar conhecimento para a nossa população, para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Larissa. Eu agradeço o convite. E vai aparecer para você aí de casa, então, os contatos do doutor. Se você ficou com alguma dúvida, precisa passar por um especialista, você pode entrar, então, no Insta, que você consegue, não é, ter acesso a todos os contatos do doutor. Fique à vontade, combinado? Eu vou para o intervalo, é bem rapidinho. Mas antes, eu tenho um recadinho super especial para você de casa. Vem juntinho comigo. Continuamos aqui no quadro Sua Saúde, mas agora eu vou falar sobre um outro assunto que é muito importante. A questão da febre amarela. É que o Ministério da Saúde está convocando todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade para tomar a vacina. Principalmente quem mora ou pretende viajar em circulação do vírus. Para saber quais são, então, esses locais, você precisa acessar o site, tá? saude.gov.br/febre amarela. Se você vai viajar para algum local dessa lista e ainda não tomou a vacina, preste atenção. Você precisa tomar a vacina, gente, pelo menos 10 dias antes da viagem, tá? Grávidas e pessoas com 60 anos ou mais devem buscar orientação no serviço de saúde. A vacinação é muito importante, pois a febre amarela é uma doença séria e que pode até matar. É causada, então, por um vírus que é transmitido pela picada de mosquitos infectados. Não passa de pessoa para pessoa, tá? Mas se o mosquito picar alguém infectado, ele se contamina e pode transmitir a doença para outras pessoas. Você aí de casa sabe quais são os sintomas da febre amarela? Os sintomas são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. Caso você apresente esses sintomas, procure um posto de saúde. Então, não se esqueça, gente, de tomar a vacina. A vacina é a forma mais segura e eficaz de se proteger da doença. Quanto mais pessoas vacinadas, mais o Brasil fica protegido. Procure, então, um posto de saúde e leve a sua caderneta de vacinação. E se você quiser saber mais sobre a febre amarela, acesse, então, o site saude.gov.br/febre amarela. Movimento Vacina Brasil, mais proteção para a sua família. Esse foi um recadinho, então, do Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora sim, nós vamos para o intervalo. O nosso RF com você volta daqui a pouquinho com muito mais.